Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Deus lhe pague, Rogerinha, Deus lhe pague esse ministério lindo, maravilhoso, essa unção já que o Senhor derrama sobre nós. Eu queria pedir que antes da gente começar propriamente a pregação, você que está agora participando pela TV, você que está pelo YouTube, pelas redes sociais, divulgue agora. Você que reza com o exército de São Miguel, avisa agora para todo mundo. É um momento especial de graça. É um momento desse exército se unir em oração, em adoração, ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, se você está pelo YouTube, pela Canção Nova no YouTube, dá um pause agora, compartilha e faça com que essa palavra chegue a mais corações. Faça com que Jesus seja mais conhecido. E eu dou uma dica também, você que está aqui presencialmente, faz isso também. Olha, imagina só você chegar no céu e lá o Senhor te mostrar, olha aqui, filho, esse aqui estava por um triz de se perder, mas por causa daquela pessoa, daquele momento de compartilhar, você trouxe essa pessoa das trevas para a luz. Você é canal da bênção de Deus. Se você puder, pegue o seu aparelho celular agora, compartilha para que mais pessoas possam experimentar o amor de Deus. Quem aqui está feliz, diga eu. Deus nos trouxe a esse acampamento para nos fazer mais felizes ainda, porque quando nós nos unimos a Jesus, a amizade com Jesus é o segredo da felicidade. E amizade com Jesus não significa não passar por tribulações, mas existe uma diferença tremenda entre sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. E a gente vai falar um pouco disso hoje, dessa diferença imensa. Eu quero me apresentar àqueles que não me conhecem. Eu me chamo irmão Luiz Maria, faço parte do Instituto Hesed, que tem a sua sede lá em Fortaleza. Já temos casas em outros lugares do Brasil e também uma casa em Portugal. E, atualmente, também nós temos o Exército de São Miguel, né? Esses milhares de guerreiros que todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, milhares e milhares de corações unidos, adorando Jesus na Eucaristia, pedindo esse novo Pentecostes para nós, para o nosso Brasil, para nossas famílias. E é uma alegria muito grande estar hoje aqui na Canção Nova, esse lugar que, deixa eu ver aqui, há 26 anos atrás, 26, 27 anos atrás, eu estive aqui e aqui Deus confirmou minha vocação, que era para ir lá para Fortaleza, do Rio de Janeiro lá para Fortaleza, e a partir daqui foi um grande sinal que Deus deu para me encaminhar para o sonho de Deus para a minha vida. Nem sempre a gente consegue ouvir no meio do barulho qual é o sonho de Deus para a nossa vida, não é? E às vezes se torna mais difícil ainda no meio do sofrimento, a gente não entende nada que está acontecendo. Pois bem, esse acampamento, muito profunda essa palavra, eu te ouvi no escondido da tempestade, é o tema principal desse acampamento. O Senhor diz que quando você acha que Ele te abandonou, cadê Deus? Não entendo mais nada, o que está acontecendo? Essa tempestade tão difícil. Deus te ouve, Deus te vê. Deus vê o que passa com o seu coração. Assim como Jesus atravessou essa tempestade, você, atravessando a sua tempestade, pode ter a tentação de que Deus não está te ouvindo, mas Deus te ouve. Mas nem sempre a gente ouve a Deus. Esse é o problema. No meio da tempestade, nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus. Eu sei que a grande maioria das pessoas conhece, mas se você já conhece, eu vou relembrar a sua memória. Essa história antiga, esse poema, essa poesia antiga chamada Pegadas na Areia. Eu sei que é antiga essa história, mas eu quero, você que já conhece, vai reviver esse momento, e você que não conhece, vai conhecer. Uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que andava na praia com o Senhor. E no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, eu percebi que ficavam 2 pares de pegadas. Um era o meu e outro era do Senhor.
quando a última cena da minha vida passou diante de nós, eu olhei para trás para ver as pegadas na areia. E notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu bastante. E eu perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, andaria sempre comigo, em todos os caminhos. Mas eu notei que durante as maiores tribulações da minha vida, havia unicamente um par de pegadas na areia. Eu não compreendo por que é que nas horas que eu mais precisava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu: meu querido filho, minha querida filha, jamais eu te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu peguei você no colo, que eu te levei nos meus braços. São João da Cruz diz que normalmente, quando nós estamos mais unidos a Deus, é que nós menos enxergamos a Deus. Por exemplo, se existe uma luz muito forte me iluminando aqui, eu estou totalmente iluminado, mas eu não conseguiria ver vocês. Ainda mais se fosse à noite. As luzes do palco vêm sobre mim e eu mesmo não consigo ver. Eu não percebo, mas eu nunca estive tão perto da luz como nesse momento. Então, nos momentos difíceis, a gente não consegue muitas vezes perceber essa presença de Deus. E isso aconteceu com São Paulo apóstolo. O grande São Paulo, que teve uma experiência com Deus tão forte, que ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele que tinha uma união íntima com o Senhor, ele pediu a Jesus que tirasse um determinado sofrimento que ele estava passando. Uma humilhação. Ele disse: recebi um espinho na minha carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, para não deixar que as revelações me levassem à vaidade. Ele não diz qual era esse sofrimento, mas ele diz: 3 vezes, insistentemente, eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Mas o Senhor me disse: basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. É na tua fraqueza que se mostra o meu poder. Eu queria pedir, se o ministério pudesse dar uma palhinha, né? Cantar o refrão dessa canção antiga, da canção nova, que, olha só, eu disse que em 99 eu tive aqui, Deus confirmou minha vocação. Tem uma canção que diz assim: olhe para o alto, sinta essa luz, é no abandono que tu me encontras plenamente. Está citando essa passagem de 2 Coríntios, deixa eu ver, 2 Coríntios 12, que vai dizer: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Feche os seus olhos um instantinho e canta com esse refrão que diz que é na tua fraqueza, que é no momento que parece que tudo sumiu, que Deus desapareceu. Esse é um momento especial que Deus está com você. Esse é um momento especial que Deus quer elevar a sua alma a um crescimento tão grande, a uma união tão grande com Ele. Canta esse refrão. Olhe pro alto, Sinta essa luz. sinta esta luz. Eu sou aquele que te guia pelas trevas. Eu sou aquele que te guia pelas trevas. E numa cruz doei minha vida. E numa cruz doei minha vida só por ti. Olhe pro alto. Olhe pro alto. Sinta essa luz. Sinta esta luz. É no abandono. É no abandono que me encontras plenamente. Deixe
apresente. Deixe que eu me apresente, eu sou Jesus. Mais uma vez, recebe essa unção. Olhe pro alto. É Deus que te fala, filho. Sinta esta luz. Eu sou aquele que te guia. Eu sou aquele que te guia pelas trevas. E numa cruz doei minha vida. E numa cruz doei minha vida só por ti. O Senhor te convida, olha para o alto. Olhe pro alto. Sinta essa luz. Sinta esta luz. É no abandono que me encontras plenamente. Deixe que eu me apresente. Deixe que eu me apresente, eu sou Jesus. Deixe essa canção linda falar ao seu coração. Deus está dizendo que no momento de escuridão, que no momento que parece que tudo sumiu, Ele está junto com você. Ele não te abandona nunca. Nas horas mais difíceis, como diz essa poesia das pegadas na areia, não é só poesia. Nos momentos de dor, o Senhor está com você mais do que nunca. Agora, nós precisamos ter um silêncio mais puro no nosso coração. E o que significa, irmão Luiz Maria, esse silêncio mais puro no nosso coração? O silêncio verdadeiro é uma disponibilidade, é uma confiança na vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o povo, quando estava na maior tempestade da história do povo de Israel, em que o rei destruiu o templo de Jerusalém, em que o rei Nabucodonosor expulsou várias pessoas da sua própria pátria para o estrangeiro, nesse momento o povo clamou a Deus. Nessa tempestade o povo clamou a Deus, mas não clamou com esse coração aberto. Você vai ler em Jeremias capítulo 42 e 43, que o povo disse a Jeremias, ao profeta de Deus, o profeta tinha avisado, se vocês não se converterem, o templo será destruído, o povo será expulso da sua terra. Eles não ouviram, e tudo que o profeta disse aconteceu. Então eles sabiam que Jeremias era o profeta de Deus, eles sabiam, porque tudo que ele dizia estava acontecendo. Perseguiram, tentaram matar Jeremias, mas depois do sofrimento viram, reconheceram a verdade da palavra através de Jeremias. Mas eles disseram, Jeremias, consulta o teu Deus, pergunte ao nosso Senhor, o que é para nós fazermos agora? Nós queremos fazer a vontade de Deus, pergunte a Ele. E o profeta disse, eu vou fazer o que vocês pediram, eu vou ficar em oração e vou pedir a Deus que revele o que Ele quer que vocês façam. Se vocês estão mesmo arrependidos, o Senhor vai falar. E o profeta Jeremias ficou 10 dias em oração, em penitência, ouvindo a voz de Deus no silêncio. Mas o povo não soube viver bem esse tempo. O povo não soube, o silêncio que fala a palavra de Deus é o esvaziar-se de você mesmo. Alguns santos dizem que bastaria uma comunhão para a gente se tornar totalmente santo. Porque na comunhão nós recebemos o tudo. Mas imagina que o copo está cheio de sujeira, cheio de pedras. Não é possível encher como Deus gostaria. Na Eucaristia temos tudo. Se nós fôssemos vazios de nós mesmos, bastaria uma comunhão para sermos plenos, felizes, santos. Mas precisamos esvaziar, e o povo não soube esvaziar. O que aconteceu? Jeremias acabou de... E o povo diz, você pode ler depois com calma, capítulo 42 e 43, seja lá o que o Senhor disser, nós vamos fazer. Ainda que seja contra a nossa vontade, ainda que não seja aquilo que nós queremos, nós vamos fazer. E quando o profeta disse, Deus disse, para vocês ficarem aqui, não fuja, esse rei que está vindo oprimir, vocês vão ganhar as boas graças do rei, ele vai favorecer vocês. O povo estava tão cego pelo medo, que o povo começou a dizer, isso é mentira, isso é influência de Baruque, isso não é Deus que disse, você se enganou.
e eles simplesmente rejeitaram a ordem de Deus. Pediram a Deus que falasse. Não é assim às vezes? A gente diz: Senhor, me fala uma palavra, me fala uma palavra. Não, essa daqui não. Me fala uma palavra. Não, essa daqui também não. A gente quer ouvir o que a gente quer. A gente quer no nosso silêncio, na verdade não é silêncio vazio, disponível a ouvir o que Deus quer. A gente quer do nosso jeito. E aí a gente não consegue encontrar Deus no abandono, na tempestade, porque falta esse silêncio interior. Faltou esse silêncio. E é preciso uma purificação do coração. Eu partilhava isso com o nosso irmão Elias da Santa Cruz. Ele dizia: irmão, isso me lembra o seu testemunho que o senhor contou algumas vezes da sua vocação. Eu falei: é mesmo, não tinha lembrado disso. Eu tinha meu projeto de vida. Eu tinha os planos, os sonhos que eu tinha para a minha vida. Porém, olha como Deus fala no silêncio. Foi o primeiro retiro de silêncio que eu fiz na minha vida. Gente, quem aqui já fez retiro de silêncio? Levanta a mão. Vale a pena, não vale? Nossa Senhora, quem nunca fez, fica a dica. Retiro de silêncio, nunca Deus fala tanto. Mas Deus assim dá um discurso, Deus fala. Claro, tudo na hora certa. Primeiro é preciso abafar todo o barulho que existe dentro de nós, a agitação interior e exterior. Vai baixando a poeira, quando o copo fica paradinho, aquela sujeira vai descendo, né? Quando a gente consegue silenciar, Deus fala. E nesse retiro de silêncio, Deus não falou o que eu queria ouvir, mas falou o que ia preencher meu coração. O retiro todo foi lindo e tinha várias etapas. E uma das últimas etapas era para você ouvir a voz de Deus. Silenciar e ouvir o que Deus ia falar no seu coração. Eu nunca tinha tido essa experiência de ouvir a vozinha de Deus falando no meu coração. E eu caminhando, o retiro te leva a toda uma contemplação, né? Na época chamava o discipulado, e da Evangelização 2000. E aí eu contemplando, nossa, Deus fala em tudo. O vento que sopra na árvore é Deus. Não cai uma folha só sem Deus. Ele te eleva, né? Uma contemplação. Como Deus está movendo tudo. Tudo Deus está cuidando. Um pássaro, tudo. E Deus começava a falar ao meu coração. Eu via coisas feias, né? Mortas na natureza. E Deus dizia: tudo que existe de belo fui eu que fiz por você, por amor a você. Tudo que existe de morte não veio de mim. Veio desse monstro, o pecado, o inimigo, né? Mas eu falei: nossa, eu nunca ouvi a voz de Deus falando desse jeito. E eu fiquei assim num estado de tal contemplação que eu me sentei aos pés de uma árvore. Estava batendo um vento forte, maravilhoso, lá no seminário diocesano de Niterói, que foi esse retiro. E sentado ali, eu falei: nossa, Deus está falando em tudo que acontece, Deus está falando. Hoje eu tenho esse versículo que eu tenho muito carinho, se você quiser anotar para depois meditar, Jó, capítulo 33, versículo 14, que diz assim: Deus sempre está falando, ora de um modo, ora de outro, e nós não lhe damos atenção. Ele fala nos sinais, ele fala nos sonhos, ele fala nos acontecimentos. Jó 33, 14. Mas eu nem conhecia essa passagem. E Deus falava assim no meu coração: em tudo eu estou falando, filho. Dos pequenos sinais eu estou falando do meu amor por ti. E fiquei naquele jeito assim: meu Deus, tudo Deus está falando. E de repente caiu uma folha de amendoeira na minha cabeça, que é grande, né? A folha de amendoeira. Quando caiu a folha, eu olhei para a folha olhou para mim, eu olhei para a folha, ela olhou para mim, e eu disse: essa folha não caiu à toa. Nessa hora que eu estou pensando que em tudo Deus está falando, Deus faz cair essa folha. O que o Senhor quer falar comigo nessa folha que o Senhor fez cair na minha cabeça? O que o Senhor quer falar comigo através dessa folha? Gente, nunca pensei que uma folha falasse, né? Quando eu olhei e fiz essa pergunta, me veio essa palavra: você quer ser padre? Eu falei: não, Senhor, não, eu quero ser santo, eu quero ser um homem de Deus, mas a minha vocação é o matrimônio, eu quero casar, eu quero ter filho, quero ter neto, né? Aí, quando eu disse, foi tudo que eu não queria ouvir. E quando veio essa palavra contrária à minha vontade, aos meus planos,
logo em seguida me veio a imagem de como os santos que viveram na vida religiosa, principalmente São Francisco de Assis, que eu gostava muito, já tinha visto vários filmes de São Francisco, eu vi aquela imagem dele alegre, pobre, vivendo só para Deus. Aí me veio essa vozinha assim: você vai viver assim, como ele, só para Deus. Aí me deu uma alegria, falei: meu Deus, será que isso é possível? Será que isso é para mim? Aí, só para Deus, nossa, e uma alegria brotou no meu coração, uma alegria. Aí logo depois eu abafei de novo e disse: não, Senhor, mas eu posso ser um grande santo, eu vou ser santo mesmo, mas no matrimônio, né? Então, ficou uma queda de braço entre a minha vontade e a vontade de Deus. Aí logo em seguida que eu dizia: eu vou ser santo no matrimônio, via de novo essa imagem daqueles que viveram só para Deus na vida religiosa, principalmente São Francisco de Assis, e me davam alegria, e eu não me senti forçado. Eu não me senti constrangido no sentido negativo da palavra. Eu tenho que fazer isso, senão Deus vai me castigar, senão eu vou ser infeliz, senão isso. Não. Mas nessa queda de braço eu entendi que desde toda a eternidade Deus me criou para isso. Deus me criou para fazer essa oferta daquilo que para mim era muito precioso, os meus planos, os meus projetos. Deus tinha um projeto antes de me criar para a minha vida, e eu só seria plenamente realizado se eu fizesse essa oferta. O padre Marcelo Rossi costuma dizer que não chama de renúncia. Normalmente ele chama de renúncia o que é mal, o que é pecado. Ele chama de oferta, porque você oferta a Deus o que é precioso. O matrimônio não é errado, é santo, é maravilhoso, uma vocação linda. Mas você faz essa oferta, esse sacrifício do que é bom, porque você dá para Deus o que é o melhor, né? Então foi difícil, foi uma queda de braço. Mas aí nesse momento eu entendi que era o sonho de Deus para a minha vida, o projeto de Deus. Eu sacrifiquei o meu Isaac, né? Para quem não sabe, talvez eu possa estar falando para pessoas que não são de caminhada na igreja. A Bíblia diz que Deus pediu a Abraão, depois de anos, prometeu que ele iria ter um filho. Então ele esperou anos e anos, ele já muito idoso, sua esposa muito idosa. Deus fez um milagre e nasceu o menino. Quando o menino cresceu, Deus diz: me devolve, me entrega. Mas como? Se Deus tinha prometido que através daquele menino a promessa de uma descendência iria se cumprir, Abraão não duvidou que Deus tinha poder, está lá em Hebreus, para cumprir. Deus ia dar o jeito dele, nem que ressuscitasse o menino. Mas ele sacrificou, iria sacrificar, até que Deus era uma imagem do futuro sacrifício que o Pai faria do seu filho Jesus. O filho de Abraão não precisou, mas o filho do Pai eterno se sacrificou por nós. Então ali foi o pedido do meu Isaac. Ali eu fiz a minha oferta. E eu costumo dizer que os meus votos perpétuos, o meu para sempre de Deus, não foi no dia 1º de outubro de 2020, no meio da pandemia, porque lá fizemos oficialmente nossos votos perpétuos, né? Mas foi lá em 3 de maio de 1998, naquele momento, que uma folha falou comigo, né? Deus fala nas pequenas coisas, quando nós sabemos silenciar e quando nós estamos abertos a fazer uma vontade diferente da nossa, a deixar os nossos planos serem mudados, a deixar Deus fazer um recomeço na nossa história. Se existe essa maleabilidade, como uma argila, que o oleiro pode trabalhar como ele quiser, ele pode desfazer, recomeçar do jeito que ele quiser, aí nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Não é só um silêncio de tapar os ouvidos, não quero ouvir ninguém, quero ficar num lugar zen. Não é só um silêncio exterior, que também é importante, mas é um silêncio exterior e uma disponibilidade, um vazio do meu coração, esvaziar-se de mim, para deixar Deus encher esse copo com a sua divindade. Por exemplo, você vai ver na palavra de Deus que Jó passou por um sofrimento terrível. Ele era um homem bom, ele era um homem santo, ele era um homem temente a Deus. E durante todo o sofrimento ele não entendeu nada. Ele não se revoltou com Deus, mas ele não entendeu. Por que, Senhor? Por quê? E depois de uma grande purificação, o sofrimento vai nos esvaziando, né? Da nossa vaidade, do nosso orgulho. É uma purificação, é uma purificação.
Depois de toda essa purificação, a palavra de Deus vai dizer, Jó 38, versículo 1. Então, no seio da tempestade, o Senhor respondeu a Jó. E depois vai repetir, Jó 40, versículo 1, 38, versículo 1, de novo, 40, versículo 1. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó. E Jó, que se deixou purificar, antes ele não entendeu, mas não se revoltou com Deus. Se deixou purificar. Nesse momento, Deus falou, e Jó vai dizer, Jó 42, 5, os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, Senhor, mas agora os meus olhos te viram. É por isso que eu me retrato, me arrependo no pó e na cinza. Será que você já passou por esse momento de Jó? Do sofrimento eu sei que todo mundo já, num grau maior ou menor. E ficar sem entender nada, todos nós já passamos. Todos nós, todos os santos da Bíblia, todos os santos da igreja. Mas será que nós deixamos Deus nos purificar, buscamos a Deus no sofrimento, mesmo sem entender? Soubemos fazer esse silêncio no meio da tempestade para Deus falar ao nosso coração? Você já teve uma experiência no meio de um grande sofrimento? De repente brilha uma luz dentro do seu coração e você tem uma experiência com a misericórdia de Deus como nunca antes você tinha tido? A grande maioria de nós, isso já aconteceu. No meio de grande dor, eu sinto a mão de Deus que desce até a minha miséria. Aliás, misericórdia significa isso. Cordes, coração, miseri. Um coração de Deus desce até a nossa miséria e nos segura justamente na hora que ninguém nos segura. Justamente na hora que nós estamos mais sofridos. A palavra de Deus vai dizer que, a palavra de Deus não, o Catecismo da Igreja Católica, número 1501, que os momentos de dores, de enfermidade, podem levar a pessoa à angústia, pode levar a pessoa a fechar-se a si mesma, até às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Lembra que Satanás disse para Deus, você vai ver. Se você deixar eu testar a fidelidade de Jó, ele vai se revoltar, ele vai te blasfemar. E Deus deixou o diabo tirar tudo de Jó. E Jó não blasfemou. E Deus diz, viu como o meu servo é fiel? Pele por pele, deixa eu tocar na saúde dele. Você vai ver que ele vai te amaldiçoar. E assim que Satanás recebeu a permissão, provou Jó. Um grande sofrimento que Jó passou, e Jó não se revoltou. Olha o que o catecismo está dizendo. Esses momentos de dor podem levar à angústia, fechar-se a si mesmo, às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno para Ele. 1505, por sua paixão e morte na cruz, Cristo trouxe um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode configurar-nos a Ele, unir-nos à sua paixão redentora. Jó soube se abrir a essa experiência, no meio da dor, no meio da tempestade, soube ouvir essa voz de Deus. Existem alguns santos homens e mulheres de Deus que têm uma história parecida com essa de Jó. Já ouviram falar do cardeal Vantuan? Esse cardeal, imagina, ele foi assumir uma diocese lá no Vietnã e foi preso no meio daquela guerra, um cardeal, junto com todos os outros presos, e veio a tentação da revolta no coração dele. Que diocese é essa que o Senhor preparou para mim, Senhor? Diocese de coisa nenhuma? Diocese de um campo de concentração? Ali ele foi purificado, ali ele celebrava às escondidas, fez amizade com o carcereiro, que trazia um pouquinho de vinho, com uma gotinha de vinho e um pedacinho de pão, ele celebrava todos os dias a missa. Ali ele teve uma experiência com Deus como nunca antes ele tinha tido. E você vai ver outros santos que passaram por essa situação muito parecida.
Outro texto também que vai nos ajudar, olha como a igreja nos ensina. Um documento do Papa Bento XVI chamado Spes Salve, é um documento lindo que fala salvos pela esperança. Um cristão que não tem esperança do céu, ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Um cristão que não deseja o céu, né? O Frei Damião andava vários lugares do Brasil pregando a palavra, e quando o Frei Damião pregava para o povo, ele perguntava assim, e eu pergunto para vocês, quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão agora. Quem aqui quer ir agora? Diminui, né? Frei Damião fazia essa pergunta, né? Claro, nós devemos estar preparados. Aqui na Canção Nova prega muito sobre São Domingos Sávio. Quando o Senhor chegar, eu quero estar no meu lugar. Se eu estou preparado, pronto, pode me levar, Senhor. Ele vai cuidar dos meus filhos, Ele vai cuidar da minha família. O céu é a nossa alegria. Nosso lugar não é aqui, aqui é uma missão. Aqui é cumprir uma missão de amor, e devemos amar a nossa missão. Mas se Deus nos chamar, bendito seja Deus. Só tem medo de morrer quem nunca experimentou o céu. Você precisa experimentar o céu já aqui na terra. O cardeal Vantuan, aqui no meio, ele já era um cardeal, já tinha idade. Mas naquela prisão, ele experimentou o céu como nunca antes. Já pensou, gente? No meio do inferno, no meio da confusão, no meio da tempestade, como Jó, experimentar essa voz de Deus e dizer, eu estou no céu. Parece loucura, mas isso é real. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso com você. Tantos rosários rezados na madrugada, tantas comunhões, tantos jejuns, aí de repente some tudo, parece que Deus esqueceu de mim, parece que nada das orações que eu fiz valeram. Mas por causa de todo aquele esforço antes, da abertura de coração, da busca de antes, você vai ver que no fim da tribulação, vai chegar um momento que você vai ter uma experiência de céu como nunca, nem no fim, no meio da tribulação às vezes. Olha só, essa palavra vai dizer em Spes Salve, esse documento, nós podemos procurar limitar o nosso sofrimento e lutar contra o sofrimento, mas não podemos eliminá-lo. Precisamente onde os homens, na tentativa de evitar qualquer sofrimento, descambam numa vida vazia, na qual provavelmente já quase não existe dor, mas experimenta-se muito mais a obscura sensação da falta de sentido e da solidão. O grande Viktor Frankl, porque ele escreveu sobre a logoterapia e ele ensinou, ele que viveu no campo de concentração, ele entendeu, Deus deu uma luz especial, ele nem cristão era judeu, que o problema não é o sofrimento, o problema é a falta de sentido da vida. É quando no seu sofrimento não tem sentido. Jesus não diz no Evangelho, uma mulher que está grávida, ela está sofrendo, chegou sua hora, mas existe um porquê, existe uma alegria, existe um sentido, existe um motivo. Eu estou sofrendo para gerar o meu filho, para gerar minha filha. Então vale a pena, o sofrimento é grande, ela está sofrendo, mas depois que nasce a criança, nem lembra mais daquele sofrimento, passou, valeu a pena, essa é a palavra. O problema é que as pessoas estão sofrendo sem valer a pena, e às vezes cristãos. Estão sofrendo sem saber sofrer bem, sem saber a arte de se unir a Jesus na dor e transformar a dor em amor, como canta nossa irmã Maria Joana. Quando eu sofro assim, longe de Jesus, o problema não é a dor. Um pai de família, quando ele vê uma situação difícil, alguém que está ameaçando a família, ele não quer nem saber, ele vai lá, enfrenta, e a alegria dele é defender sua família. Se um soldado, ele mostra as marcas, as cicatrizes da guerra, é o orgulho dele dizer, defendi a pátria. Quando você tem um sentido, uma motivação para você dar a sua vida, vale a pena sofrer. O grande problema hoje é que falta sentido. Então o documento da igreja está dizendo, não tem problema de você poder evitar alguns sofrimentos, mas você nunca vai poder cancelar os sofrimentos. E hoje essa tendência de quase fazer sumir a dor, conforto, tudo fugir a dor, está levando as pessoas a um vazio, porque existem situações que não é possível amar sem você se sacrificar pela outra pessoa.
As pessoas estão perdendo a capacidade de amar, porque estão perdendo a capacidade de sofrer. Nossa Senhora denunciou em Medjugorje que o jejum foi esquecido e abandonado durante essas últimas décadas. E o jejum, dizem os místicos, é uma porta que se abre para um espírito de sacrifício, de doação, para a ascese que te leva a uma união mística com Deus. O jejum é uma coisa pequena, não é o mais importante, como a gente ouve falar dos dons carismáticos. O dom de línguas é o menor, mas ele abre para os outros carismas. Assim também o jejum, ele não é o mais importante, mas o jejum te abre a um espírito de mortificação, de sacrifício, de autodoação. O jejum foi abandonado. Graças a Deus que Nossa Senhora nas aparições tem feito surgir, ressurgir, e o jejum é uma arma terrível contra Satanás. Mas esse espírito de mortificação, de autodoação, tem sumido, mesmo entre os cristãos. Então, você foge do sofrimento, foge, mas, diz o documento, você não pode evitar todo o sofrimento, e em lugares que quase já não existe dor, mas falta-se o sentido, e existe a solidão. Eu estive pesquisando que em alguns países não existem mais crianças com síndrome de Down. Nossa, que maravilha! Que avanço da ciência, avanço nada. Avanço da ação do inimigo. Porque como é que eles resolveram isso? Matando as crianças que têm esse problema. Identifica já no início da gestação que tem esse problema e já sacrifica a criança no ventre da mãe. Nossa, irmão, mas isso assim traz um bem. Imagina um mundo sem doenças, um mundo sem sofrimento. Isso é um engano de Satanás. Não se quer mais dar a vida por aquele que precisa. O amor, Jesus profetizou em Mateus 24, chegará um tempo em que a caridade, o amor, vai se apagar em muitos corações. Imagina, existe um líder de um país lá no Oriente, que algumas décadas atrás ele disse assim: olha, os pardais, eles estão comendo uma parte da nossa colheita. Para a gente se tornar um grande país e ter uma colheita melhor, todos estão obrigados a matar os pardais que vocês encontrarem. E os policiais vigiavam se eles estavam fazendo isso. E se faziam, ganhavam prêmio. Se não faziam, eram corrigidos, castigados. O que aconteceu? O país inteiro recebeu a ordem de matar os pardais. Matar os pardais. Sabe o que aconteceu? Ele pensou que os pardais iam parar de comer as colheitas, né? Não, os pardais pararam de comer as lagartas, os bichinhos, e aí os bichinhos proliferaram e devoraram as colheitas. Gente, foi entre 30 e 50 milhões de pessoas que morreram nesse país por causa desse mal que foi feito. O pardal está atrapalhando, vamos acabar com os pardais, acabar com esse sofrimento e vai vir tudo maravilhoso. Ao contrário, se voltou contra eles. É difícil dizer isso, mas os pais canibalizavam os filhos canibalizavam os pais. Não tinham o que comer mesmo. Você sabe o que é 30 a 50 milhões de pessoas morrerem? Foi isso o resultado. Isso por matar um pardalzinho. Imagina o genocídio de matar os filhos de Deus no ventre da mãe, porque tem alguma enfermidade. Imagina as consequências espirituais que vêm para o mundo, que vêm para esse país que faz isso. Mas a gente está resolvendo o problema, acabou a doença e acabou o amor também, que não sabe se sacrificar. Então isso é um sinal para dizer que às vezes na nossa vida pessoal, na sua vida, você quer acabar com esse sofrimento, você pede a Deus, tira esse sofrimento, igual São Paulo. Tem alguns que Deus vai tirar. Tem alguns que é a hora dele tirar, e não é errado você pedir o socorro do Senhor, mas quando Paulo pediu, Deus falou: eu não tiro, filho, porque basta-te a minha graça. É na tua dor, é nessa dor que vai se manifestar poderosamente a minha graça. O meu poder se manifesta na tua dor. É no abandono que tu me encontras em plenitude. É nesse momento de dor que eu te dou a experiência. São Francisco teve essa experiência de estar unido a Cristo crucificado. É nessa dor que você experimenta o meu amor. Existe um santos, André Dunlac, e os companheiros mártires, e o Papa Bento XVI vai citar nesse documento
Spessalve, quero citar algumas frases de uma carta de um mártir vietnamita chamado Paulo Le Bao Tin, morreu em 1857, onde foi clara essa transformação do sofrimento mediante a força da esperança que provém da fé. Eu sei em quem eu coloquei minha esperança, eu sei em quem coloquei minha fé. Olha o que ele escreveu: eu, Paulo, prisioneiro em nome de Cristo, quero falar-vos das tribulações que eu estou suportando cada dia, para que, inflamados no amor de Deus, comigo, vós louvais ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Este cárcere em que eu estou é realmente uma imagem do inferno eterno. Além de suplícios de todo gênero, tais como algemas, grilhões, cadeias de ferro, tenho que suportar o ódio, as agressões, calúnias, palavras indecorosas, palavras baixas, palavrões, repreensões, maldades, juramentos falsos e, além disso, as angústias e a tristeza. Mas Deus, que outrora libertou os 3 jovens da fornalha de fogo, está sempre comigo e libertou-me dessas tribulações, convertendo-as em suave doçura, porque eterna é a sua misericórdia. Imerso nesses tormentos que costumam aterrorizar aos outros, pela graça de Deus, sinto-me alegre e contente, porque não estou só, mas Cristo está comigo. Eu escrevo essas coisas para que estejam unidas a vossa e a minha fé. No meio da tempestade, lanço âncora que me permitirá subir até o trono de Deus. Gente, ele está dizendo que ele está no meio do inferno, no meio de uma prisão, sendo maltratado, sendo ultrajado, sendo torturado. E ele diz, Deus, assim como ele fez com aqueles jovens na fornalha ardente, entenda bem, Deus não tirou os jovens da fornalha, foi na fornalha que eles experimentaram a paz. Muitas vezes Deus não vai tirar dessa situação de sofrimento, mas pela sua luta, pela sua oração, na fornalha, na tempestade, como Jó, é que Deus vai te falar. Se você silenciar o seu coração, mesmo no meio da maior tempestade, Deus fala ao seu coração. Olha o que esse homem diz: ele me libertou dessas tribulações, transformando em suave doçura, porque eterna é a sua misericórdia. Como está na palavra de Deus, essa carta do inferno é um cumprimento do Salmo: se eu subir até o céu, lá eu vos encontro. Se eu descer aos infernos, igualmente. Se eu disser, mesmo as trevas me cobrirão, nem sequer as trevas serão bastante escuras para vós. E a noite será clara como um dia. Tanto faz a luz como as trevas. São Paulo vai dizer isso. Eu me acostumei a viver, seja na dificuldade, seja na alegria. E ele conclui dizendo aquela frase que todos nós conhecemos: porque eu tudo posso. São Paulo vai dizer isso nessa circunstância. Eu me acostumei a passar penúria e a ter muita coisa. Para mim tanto faz. Se eu estiver unido a Cristo, existe essa santa indiferença. E ainda, por fim, eu queria citar um santo carmelita. Na verdade, ele ainda não foi canonizado, o beato Tito Brandsma. Eu estou dando várias dicas aqui, se você anotar, depois você pode aprofundar um pouquinho mais, porque é rico demais. A história do cardeal Vantuan, a história do André Dunlac com seus companheiros mártires, a história do frei Tito Brandsma, Esse frei carmelita, ele incomodou um sistema de governo lá da Alemanha que começou a dominar o mundo. Não vou evitar dizer o nome aqui, mas que na Holanda também chegou esse sistema de governo e começou a perseguir ele. E ele disse que não ia deixar de falar da palavra de Deus. Ele simplesmente defendia a liberdade de poder se expressar sobre a sua fé. E eles começaram a ficar com medo desse homem. Tentaram fazer ele parar, e por causa do evangelho ele foi perseguido e ele foi preso. Na prisão, ele foi torturado, espancado tantas vezes. Mas, gente, no meio da maior escuridão, no meio do maior sofrimento, esse homem teve uma luz que brilhou dentro do seu coração, tão profunda, que ele escreveu esse poema,
Olha só, diante de Jesus na dor é o nome do poema. Ó Jesus, quando eu te contemplo, eu redescubro a sós contigo que te amo, e que o teu coração me ama como a um dileto amigo. Ainda que a descoberta exija coragem, faz-me bem a dor, faz-me bem a dor. Por ela eu me assemelho a ti, pois é esse o caminho redentor. Na minha dor eu me rejubilo, e não a julgo o sofrimento, mas sim predestinada escolha, unido a ti no mesmo sentimento. Deixa-me, pois, nessa quietude, malgrado o frio que me alcança. Presença humana não permitas, que a solidão já não me cansa, pois de mim sinto-te tão próximo, como jamais antes senti. Doce Jesus, fica comigo, porque tudo é bom junto de ti. No meio da prisão, imagina, desse sistema, vocês sabem de que eu estou falando, esse sistema de governo que matou milhões, que matou os judeus, milhões de judeus, 6 milhões de judeus, lá na Holanda, maltrataram terrivelmente esse frei, torturaram, e no meio daquele inferno, ele de repente teve uma experiência de paz, ele teve uma alegria, uma força que não existe explicação humana, é uma força que é acima da compreensão humana. No meio daquele caos, daquele inferno, dentro dele tinha uma luz que o sustentava. Você ter paz no sofrimento é uma grande vitória, mas você ter alegria no meio do sofrimento é uma graça muito especial, e esse homem conseguiu chegar a isso. Essa graça não é só para esses santos, essa graça não é só para eles. No meio da escuridão, de repente brilha a luz. Às vezes a gente pensa que, antigamente, eu confesso para vocês, quando chegava o período da quaresma, eu dizia assim, ai meu Deus, aquela coisa assim mais pesada, cansada, penitência, sofrimento. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando, a quaresma não é pesada, a quaresma não é peso, sofrimento, a quaresma é um retiro espiritual, junto com Jesus, é ficar sozinho com Jesus. E mudou a chave dentro de mim, eu falei, nossa, que perspectiva bonita, gostei. E depois eu conheci o nosso Instituto Hesed, ele surgiu com a passagem de Oséias 2, o capítulo 2 todinho, mas uma das passagens, acho que no versículo 16, vai dizer assim, ele falando da esposa, que a esposa é o povo de Deus. Deus manda Oséias se casar com uma prostituta, e depois de um tempo a prostituta começa a trair ele. E a vida do profeta é um sinal do que acontece com a esposa de Deus, que é o povo, que é a nossa alma. Nós traímos Deus incessantemente com os nossos pecados. E ele tentava mudar a esposa e não conseguia. E Deus vai dizer sobre essa esposa, que somos nós, eu levarei ela, eu vou seduzi-la, e vou trazê-la ao deserto. E lá no deserto, eu vou falar coração a coração. Qual é o deserto que Deus tem te conduzido nesses tempos agora? Esse tempo da quaresma é um tempo de nós mergulharmos no deserto, mas não um deserto de tristeza, de vazio, de angústia. Se Jesus está no deserto, ele se torna um paraíso, como diz a palavra, o deserto se tornará um jardim. Eu não sei qual é o deserto que você está passando hoje, mas Deus te trouxe aqui nesse acampamento, fortes na tribulação, para que você atravesse essa tempestade, e como Jó, você tenha a vitória de ouvir a Deus, te falar, de transformar a sua vida, te amadurecer, te purificar, te santificar, porque é no deserto que Deus fala ao coração. Eu não sei qual é a situação de tempestade, de confusão que você já viveu, que você está vivendo agora, ou que você vai passar, mas eu te digo em nome de Jesus, não tenha medo da tempestade. Ele acalma as tempestades e fortalece a sua fé na tempestade. Não tenha medo da fornalha. Ele manda um anjo soprar a brisa suave, e na fornalha ele te dá o consolo e te dá força para você vencer. Não tenha medo do deserto.
Porque é nesse deserto que Deus vai falar ao seu coração. É nessa realidade que vai acontecer a fusão do seu coração com o coração de Jesus crucificado e ressuscitado. O Senhor te diz: filho, não tenha medo, eu nunca te abandono. Como na história das pegadas na areia, eu te carrego nos braços. Se você ouvir a voz do inimigo te dizendo: Deus te abandonou, é castigo pelos seus pecados, você não merece mais Deus, Deus te desprezou, renuncie a essa mentira e diga: Senhor, eu sei que assim como o teu filho passou pela cruz, eu estar na cruz agora não é rejeição tua, mas é, como diz o beato Tito, é uma eleição, é me assemelhar a Jesus. Eu estou no teu colo, eu estou nos teus braços. Renuncie à mentira de Satanás, que assim como para Jó, através dos amigos dele, dizia: Deus te abandonou, é culpa sua, você não presta, você não merece, você não tem jeito. Jó viu naquele momento uma oportunidade de ser purificado, de ser santificado, de vencer e se tornar mais do que um vencedor. Eu peço que você feche um pouquinho os seus olhos. Se o seu silêncio for mais puro, você vai ter essa mesma experiência que esses santos homens de Deus tiveram. Se o seu coração estiver não como aqueles homens do povo que Jeremias falou, e eles não estavam abertos ao projeto de Deus, mas se o seu silêncio for puro, você vai ter uma experiência como nunca antes do amor do Senhor. Diga agora para o Senhor, no seu coração, que você deseja renunciar a seus projetos e acolher os projetos de Deus. Diga agora no seu coração que você deseja sim acolher o que Ele deseja para a sua vida, que você está disponível sim a fazer o que Ele sonhou para você. Senhor, recebe agora a nossa oração, recebe o nosso coração, recebe o meu coração, Jesus. Nem sempre eu sei o que é melhor para mim, a minha vontade era que esse sofrimento acabasse, mas Tu sabes o que é o melhor para mim. Eu Te peço forças para superar, para dar conta. Eu Te peço amor para não me revoltar. Enche o meu coração com o Teu Espírito Santo. Dai-me a Tua graça, Senhor, porque ela me basta, como bastou para São Paulo. Dai-me a graça se o Senhor acha que não é a hora de acabar essa prova, essa mãe enferma que eu estou cuidando, esse filho que está nos vícios, essa filha que está afastada do Teu coração, essa prova que está machucando tanto o meu coração. Jesus, eu não peço que o sofrimento acabe agora, mas me dá fé, me dá forças, me dá uma união contigo tão grande, que eu possa ter nessa prova a maior experiência de união com o Teu coração. Eu peço agora que você cante com essa canção, essa mesma que nós cantamos no início, canta do início agora. Deus sabe que você tem passado, Deus entende o que você tem sofrido e lutado. O Senhor sabe e entende até aquilo que você não entende. O que as pessoas não entendem do seu coração, Deus entende. E o Senhor te diz: eu estou contigo, filho, eu te dou forças. Se veja agora, sentado ao lado do Senhor e segurando na mão. Jesus te dá a mão, segura na mão de Jesus agora. E ouve essa canção, tão inspirada pelo Espírito Santo. E deixa Jesus agora te dar a força que você precisa para vencer essa prova. Eu sei que tu andas desolado e atirado pelo mundo. Eu sei que andas desolado e atirado pelo mundo. Já não encontras mais sentido. Já não encontras mais sentido e nem forças para seguir. Se o que te prende às trevas ainda é mais forte e sem forças te entregas ao abandono. Olhe pro alto. Olhe pro alto.
apresente. Deixe que eu me apresente, eu sou Jesus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, derrama sobre os teus filhos uma porção dobrada da tua força. Levanta aqueles que estão caídos, restaura aqueles que estão fracos. Derrama, Senhor, uma força de oração, uma força de confiança. Derrama a força que só o teu coração pode nos dar. Nós queremos olhar para o alto, às vezes é tão difícil a dor que nem levantar a cabeça nós conseguimos. Mas se o Senhor segura na nossa mão, nós conseguimos. Te levanta agora, filho, fica de pé. Jesus te segura pela mão e te levanta, te tira dessa prostração, te tira dessa depressão. Eu te levanto, filho. Eu sou aquele que te guia pelas trevas. Eu sou aquele que te guia pelas trevas. Eu já dei a minha vida por ti. Numa cruz doei minha vida só por ti. Olha pro céu, pensa no céu. Olhe pro alto. Sinta esta luz. É no abandono que me É no encontras. abandono que me encontras plenamente. Deixe que eu me apresente. Deixe que eu me apresente, eu sou Jesus. Eu peço a Nossa Senhora, Mãe Imaculada, coloca agora, mãezinha, a tua mão sobre a cabeça desses teus filhos amados. Toda essa semente da palavra que durante todo esse acampamento, durante essa pregação agora foi lançada, que essa palavra encontre morada, que essa palavra possa germinar, possa sustentar os teus filhos nas horas da prova. E hoje, essa formação é um momento. O Senhor ainda tem muitos momentos de graça. Ele está te capacitando para lutar e para vencer. Eu peço que as mãos de Nossa Senhora agora sobre você te abençoe com a bênção dela, da Rainha da Paz. Te abençoe com a proteção dessa mãe, para que toda essa palavra que hoje foi lançada possa ser guardada e protegida. Para que todo esse acampamento nós possamos deixar Deus falar profundamente ao nosso coração. E com essa Ave Maria, eu peço que esse silêncio de Maria, durante todo esse retiro espiritual, esse acampamento é um retiro, você possa ouvir no silêncio de Maria a voz do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, Para sempre sejam louvados.